Boa noite, meus irmãos. Nós estamos mais uma vez nesta semana, terça-feira, buscando a direção do Senhor, estudando Sua Palavra. E queremos compartilhar, dando sequência ao nosso estudo que estamos fazendo às terças-feiras, mais um tema de semelhante a Jesus. Nós vimos no primeiro momento sobre andar no Espírito, nós falamos na semana passada sobre a oração, e hoje nós queremos falar diretamente sobre a palavra do Senhor. Alimente-se da Bíblia, sobre esse tema semelhante a Jesus, que é o texto-chave, que está lá em Romanos 8, 29, que diz, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, a expressão é, para sermos conformes à imagem do seu Filho. Então o Senhor Jesus, o Senhor Deus, quer que nós o imitemos. E quando a gente lê os evangelhos, a gente pode perceber de fato que Jesus foi alguém especial, como homem que foi. Ele deu exemplo em todos os sentidos, alguém que podia chegar diante dos seus inimigos mais ferozes, mais ferrenhos, e dizer, quem de vós me acusa de pecado? Então foi alguém que teve uma vida exemplar, e sobretudo quando se trata da palavra do Senhor, ele sempre falava que veio para fazer a vontade do Pai. E por isso que ele dá a ordem que nós temos ali em João 5,39, examinais as Escrituras, porque cuidais ou julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E lá no Evangelho de Mateus, capítulo 22, no verso 29, discutindo ali com os saduceus, que não criam em ressurreição, não criam em anjos, e ele então, eles trazem uma experiência para Jesus, contam um fato, ali sobre a questão da pessoa ficar viúva e ter o irmão possuir e assim por diante, e Jesus orienta e exorta-os, aliás, melhor, ele diz assim, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então vejam, nós somos desafiados a conhecer a palavra do Senhor, porque uma vez conhecendo-a, nós erramos menos, nós falhamos menos, nós entristecemos menos ao Espírito Santo. Então, que Deus nos ajude a cada dia estar nos alimentando assim da sua palavra. E o texto que eu quero ler com os irmãos nesta noite está na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, dos versos 7 a 11. Filipenses, capítulo 3, versos 7 a 11. E a palavra de Deus nos diz assim, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Que o Senhor assim nos abençoe. Então veja, o apóstolo Paulo aqui, escrevendo a esta igreja tão querida, ele diz que de fato ele almejava, ele desejava de fato conhecer ao Senhor. Ele abandonou todas as coisas, deixou tudo para trás, como ele mesmo coloca aqui, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Então veja, o maior desejo de Paulo foi conhecer a Cristo. E a gente percebe, conforme nós falamos no domingo pela manhã, das qualificações de Ananias, e ali nós vemos que Paulo, naquele momento Saulo, que perseguia a igreja, após o encontro, de fato ele foi alguém que teve um conhecimento, um desejo de conhecer ao Senhor de uma forma muito ampla. A fim de conhecer alguém, preciso passar bastante tempo com a pessoa. Assim também ocorre em relação a Cristo. Aliás, todos nós que casamos, tivemos essa experiência, conhecer alguém, alguns mais, outros menos, alguns muito rápido, outros mais demorados, mas o fato é que precisamos ter esse tempo de conhecimento para sabermos melhor um do outro, para errarmos menos também no nosso relacionamento conjugal. Para que você pudesse gozar desse relacionamento, Cristo morreu na cruz em seu lugar. Jesus merece sua atenção. Algum tempo a sós com Ele é indispensável para o seu conhecimento dEle, e ser fiel é imperativo. Então nós somos ordenados, Aliás, a palavra de Deus nos diz lá em 1 Coríntios 4:2,
que o que Ele requer de cada um de nós é que nós sejamos encontrados fiéis. E essa fidelidade tem a ver com o zelo da sua palavra, com o tempo a sós com Ele. Essa fidelidade é indispensável no nosso viver diário, para que nós possamos, de fato, nos assemelhar ao Senhor Jesus Cristo em todas as áreas da nossa vida. Separe diariamente tempo para estar a sós com Deus. Muitas vezes será difícil. Mesmo que você não esteja com vontade, não abra mão de um só dia. Eu sei que temos vivido dias difíceis, de muita correria, de muita atividade, mas também nesses últimos meses temos tido um pouquinho mais de tempo para estar em família, para estarmos também a sós com Deus, que nós aproveitemos de fato, mesmo quando voltarmos à atividade normal, que nós separemos um tempo para ler a Bíblia, para conhecer esse Deus que nos amou de tal maneira, que deixou algo tão precioso, e é nela que Ele se revela a nós. A gente vê hoje alguns movimentos, algumas igrejas que querem coisa nova, querem novidade, mas a palavra de Deus ela foi fechada, o cânon foi fechado, A palavra de Deus não tem mais palavra nova, por isso que, como eu já mencionei no domingo, em Hebreus 1, quando fala ali que havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Então, ou seja, Ele nos fala através da palavra. O seu Espírito ilumina nossa mente para que nós possamos compreendê-la e assim fazer a vontade do Senhor. Nos momentos de devoção pessoal, Deus lhe fala através da sua palavra, ou seja, a Bíblia. O Espírito Santo o ajudará a entendê-la. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 16, nós vemos, versículo 13, o Senhor Jesus dando essa orientação ali, orientando seus discípulos na sua despedida, preparando para caminhando já para os finalmente, na sua morte. Ali em João 16, no versículo 13, ele diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, ou seja, o Espírito Santo, anteriormente ele vai dizer que ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E aqui ele diz assim, quando ele vier, ele nos guiará a toda a verdade. Mas para que nós possamos, e o Senhor Jesus vai dizer um pouco mais adiante, que ele vai nos fazer lembrar aquilo que ele disse. Mas para que nós lembremos daquilo que o Senhor Jesus diz na sua palavra, temos que lê-la. É como um estudante. Ele tem as suas aulas normais, 5 dias por semana, várias horas por dia, normalmente 4, 5 horas de aula por dia, mas ele tem que estudar para que no dia da prova ele possa se lembrar daquilo que o professor deu, a sua matéria. E de fato Deus fala conosco, mas é preciso que nós leiamos a sua palavra para que nós possamos lembrar no momento oportuno, seja na hora de aflição, seja para evangelizar, seja em qualquer circunstância, precisamos conhecer a palavra para que Deus possa usá-la em nosso benefício. Eu quero compartilhar com os irmãos, então, algumas maneiras que nós temos para aprender mais sobre a palavra do Senhor. E a primeira verdade, a primeira maneira que temos é ouvir. A palavra de Deus nos diz lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, os versos 14 a 17, fazendo algumas perguntas. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então veja, ele faz várias perguntas e encerra dizendo que a fé vem pelo ouvir, mas o ouvir da palavra. Não é qualquer mensagem, não é qualquer voz, mas a palavra do Senhor. Então nós temos esse privilégio. Aliás, a palavra de Deus nos diz que nós somos bem-aventurados quando podemos ouvir. Deus nos dá esse privilégio. Há tantas pessoas surdas que não podem ouvir, mas tem outras faculdades exercitadas para poder ler a palavra, para poder ver aquilo que Deus tem a falar. Então há diversas maneiras de ouvir. Temos a mensagem do pastor, temos também a participação na escola dominical, temos a forma de estudarmos em casa através das revistas da escola dominical, ou seja, livros também que Deus tem nos dado. Então, ou seja, há muitas formas que nós temos para aprender da palavra de Deus. Mas há também uma outra forma, uma outra maneira que nós podemos aprender é ler. Então, primeiramente ouvir, mas também ler. Lá em Apocalipse 1, versículo 3, a palavra de Deus diz assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então está dizendo, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem. Veja que privilégio nós temos. Nós temos a bênção na nossa igreja,
eu posso dizer assim com muita alegria, né, que todos podem ler e todos podem ouvir. Nós não temos, pela graça de Deus, nenhuma pessoa surda e nenhuma pessoa muda. Então nós podemos, a cega, né, e muda também. Mas a gente vê o privilégio que nós temos de servir ao Senhor, de poder ler aquilo que Ele deixou para nós. O apóstolo Pedro, escrevendo na sua carta, na sua primeira carta, capítulo 2, verso 2, ele diz ali: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Olha o privilégio que nós temos, né? E está dando uma ordem para nós: desejai ardentemente. Ou seja, devemos fazer todo o esforço, né, todo o empenho para separar um tempo diariamente para lermos a palavra de Deus. Eu creio que é possível, né? Eu tenho sempre desafiado os irmãos aqui, lendo 3 capítulos por dia, vai gastar em torno de 20 minutos apenas, né, todo dia, e assim durante o ano você terá lido toda a Bíblia. Apenas um dia da semana lendo 5 capítulos, né, nos demais 3, então no finalzinho do ano nós teremos lido toda a Bíblia. Que privilégio nós podemos ter, né? E quem não tem 20 minutos por dia para estar na presença do Senhor? Se você não fizer esse esforço, dificilmente você vai conhecer a Deus na sua plenitude. Ao lermos a Bíblia, façamos a seguinte pergunta: primeiro, qual a promessa que Deus me faz? Então, ao ler a palavra, seja que texto for, você possa fazer essa pergunta, né? O que Deus quer que eu faça? Outra coisa, qual o exemplo que eu devo seguir? Nós temos na palavra de Deus tantos exemplos, e devemos, ao ler, né? Estou lendo agora, terminando lá, já acabei de ler os profetas maiores, estou lendo os profetas menores, e ali nós temos lições preciosas, vendo o que Deus fez ao seu povo lá no passado. E aí a pergunta que eu devo fazer, né? Qual o exemplo que eu devo seguir em relação a eles? Muitos deles fracassaram, muitos deles foram rebeldes, idólatras, desobedientes. Então, ou seja, eu não devo fazer isso. Mas há outros que foram obedientes, tementes a Deus, que zelaram pela palavra do Senhor e foram abençoados. Uma outra pergunta que devo fazer: há alguma ordem que eu deva obedecer? Então, ao ler um texto, seja ele qual for, faça essa pergunta: há alguma coisa, há alguma ordem que eu devo obedecer? E ainda, há algum pecado que devo confessar e abandonar? Nós somos desafiados diariamente a olhar para o nosso interior, fazer aquilo que o salmista fala lá no Salmo 139, os 2 últimos versículos: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então veja, para sermos semelhantes a Jesus, temos que exercitar, então, primeiramente, ouvir e ler, mas também, outra maneira é memorizar. E aí fica um pouco mais difícil, né? Porque isso tem a ver com guardar mesmo, em decorar muitas vezes, como nós fazemos com cânticos, também decorar textos bíblicos. Lá no Salmo 119, verso 11, que é bem conhecido, diz assim, né? Guarde no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então nós somos desafiados, de fato, a guardar a palavra do Senhor, e o objetivo é não pecar contra o Senhor. Quanto mais nós buscamos o Senhor, tanto menos nós vamos pecar, mais nós vamos nos afastar do pecado, daquilo que desagrada a Deus. Por isso nós somos desafiados a não entristecer o Espírito Santo do Senhor, no qual fomos selados para o dia da redenção. Então, conforme Atos 7, nós vemos ali a história de Estevão, né, que foi apedrejado. Ele era um leigo, né, alguém que foi chamado ali no colégio para ser diácono, e ele foi eleito, né, dentro um dos 7. E ele foi alguém que deu um exemplo, né? Foi um evangelista de fato autêntico e falou com muita propriedade, com muito conhecimento da palavra de Deus. E ali no seu discurso de defesa, ele citou nada menos de 16 livros da Bíblia. Então, ou seja, alguém que tinha um domínio completo, alguém que tinha um domínio pleno da palavra do Senhor. Agora, para que eu faça isso, para que eu tenha esse domínio, é preciso que eu estude, que eu medite realmente e guarde essa palavra do meu coração. Mas também uma outra maneira que eu tenho para entender, né, para aprender, é meditar. Então não é apenas ler, né, mas meditar. A gente vê lá em Josué capítulo 1, verso 8, o Senhor dando a ordem a Josué, depois que Moisés é morto, e ele assume essa grande responsabilidade, esse grande desafio de conduzir o povo à terra prometida. Diz o Senhor ali para ele: não cesse de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido.
Então, se você quer ser alguém bem-sucedido, alguém que prospere na sua vida pessoal, na sua vida familiar e até mesmo, quem sabe, na sua vida material, embora não seja esse o objetivo, mas o Senhor diz que Ele nos faz prosperar, mas é preciso que nós meditemos na sua palavra, guardemos ela no nosso coração. Por isso lá no Salmo 1 também diz, antes, né, não apenas ler ali, diz bem do que não anda e tal, mas antes medite na sua lei de dia e de noite. Nós somos desafiados realmente a estarmos meditando na palavra do Senhor diária e constantemente. E uma última maneira para nós aprendermos a palavra do Senhor, para que nós possamos entendê-la melhor, é praticar. Então nós vimos o privilégio que nós temos, ouvir, ler, memorizar, meditar, mas também praticar. Não adianta conhecer e não praticar. Por isso que Tiago vai dizer lá na sua carta, né, que nós não devemos ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Porque se nós assim não o fizermos, nós estaremos enganando a nós mesmos e sendo hipócritas, falando uma coisa e vivendo outra. E nós somos desafiados a dar exemplo. Aqui que o Senhor Jesus fala, lá no Sermão do Monte, em Mateus 5,16, né? Que assim brilha a nossa luz diante dos homens, para que eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Ou seja, uma vida de prática, como ele diz que nós somos sal e luz, e devemos demonstrar isso no ambiente onde ele nos coloca. Um ambiente muitas vezes corrompido, um ambiente muitas vezes sujo, de palavrões, mas nós somos colocados ali, de fato, como um ouro, no meio da impureza, para fazer diferença no lugar onde Deus nos coloca. Então, a aplicação é a chave de ouro para o aproveitamento da palavra de Deus. O obedecer torna a palavra de Deus parte da nossa vida. Então, ou seja, a aplicação ela é como se fosse a digestão espiritual. Então, que o Senhor nos ajude, né? Eu gosto sempre de usar a figura do animal que rumina, né? Nós temos o exemplo do boi, né? Ele alimenta e depois que ele alimenta, ele assenta debaixo de uma sombra, debaixo de uma árvore, e ele fica ruminando aquilo que ele alimentou e devolve para fora aquilo que não presta e absorve aquilo que é útil para o seu organismo. A meditação é exatamente isso. Nós lemos a palavra, depois fazemos as perguntas que colocamos agora há pouco, e assim estaremos sendo edificados e abençoados, né? Colocando para fora tudo aquilo que desagrada a Deus e enchendo o nosso coração daquilo que serve e que agrada ao Senhor. E concluindo então, cada palavra nos dedos, né? Se você colocar essas 5 palavras, ela cabe exatamente na palma da mão. Ou seja, ouvir, ler, memorizar, meditar e praticar. Que o Senhor assim nos ajude e fazendo desta forma, nós estaremos sendo semelhantes ao Senhor Jesus, lendo e aplicando a sua palavra em nossa vida. Eu quero orar com os irmãos nesta noite, pedindo dele a direção, a orientação e a força necessária para que nós possamos fazer assim como Jesus fez. Pai, nós te agradecemos, te louvamos pelo privilégio que temos de poder estudar a Tua palavra, de podermos aprender nela aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Sabemos da nossa limitação, da nossa fragilidade, da nossa impotência, e é por isso mesmo que o Senhor Jesus fez com que o Teu Santo Espírito viesse habitar em nós e conosco, estar, para que nós possamos compreender a Tua palavra, porque, como lemos nesta noite, é Ele que vai nos guiar a toda a verdade. Mas é preciso que nós estudemos-la para que nós possamos aplicá-la e vivê-la de acordo com a Tua vontade. Sei com o Teu povo, Deus, para que seja zeloso, seja praticante da Tua palavra, desejando de fato ardentemente colocar em prática e aprender mais e mais, e assim se edificar e se fortalecer na Tua presença. Nós oramos, Pai, com gratidão em nome de Jesus. Amém. Que Deus assim nos abençoe, irmãos.